Então, gente, hoje, né, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de formação, né, continuada. Nós estamos na terceira aula, né, nessa parceria aí da Unifal com o projeto Repassa, junto com a Prefeitura de Campos Gerais, né. Então, hoje, né, eu sou a professora Daniela, né, da Escola de Nutrição, né, da Faculdade de Nutrição, desculpa, da Unifal. E aí eu vou estar conversando com vocês, né? Não sei se a professora Eveline falou um pouquinho, mas hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o guia alimentar, né? Para as crianças menores de 2 anos de idade, tá? Eu vou começar daqui a pouco a apresentar, e aí a gente pode combinar. Se alguém quiser me interromper na hora da minha apresentação, podem ficar à vontade, tá? Ou que quiser deixar as perguntas para o final, né? Então a gente tem aí um teto de 1 hora para a gente explanar esse assunto, a gente conversar um pouco. Lógico que a gente não vai conseguir sanar todas as nossas dúvidas, né? Mas eu estou aqui para aprender com vocês e vocês aprenderem um pouquinho comigo também, tá bom? Vou apresentar aqui, e aí, se vocês quiserem me interromper ou escrever alguma pergunta no chat, pode ficar à vontade, e também podem abrir o microfone e falar, tá bom, gente? Tá aparecendo aí? Está sim, Dani. Tá? Então tá, vocês estão me escutando bem, gente? Sim. Sim? Então vamos lá, vamos começar essa tarde de terça-feira, né? Dia 27/4. Vou começar com essa aula falando para vocês, né? Esse encontro, né? Conhecendo o guia alimentar para crianças menores de 2 anos de idade. Lógico, gente, que quando eu for fazer essa abordagem, eu vou estar focando realmente em relação ao guia, tá? Mas isso não impede de eu falar das crianças na primeira infância, que vai até mais ou menos os 3 anos de idade, tá? Que a gente vai pegar aí as crianças na pré-escola, mas isso também não impede da gente discutir alguns assuntos, né? Que abordam até as crianças aos 6 anos de idade também, tá? E aí o guia, né, ele vem baseado, né, ele foi um documento que ele foi criado em 2002 e depois ele teve uma reformulação agora muito recente, que foi em 2019, mas ele é um documento oficial do Ministério da Saúde, ele está alinhado também com o Guia Alimentar para a população brasileira, né, que também foi publicado em 2014, conforme o professor Bruno explanou para vocês na primeira aula. Ele traz, né, as recomendações sobre a alimentação da criança nos 2 primeiros anos de vida. Então, aqui nós vamos abordar hoje sobre a amamentação e a introdução da alimentação complementar, tá? E todos esses dois principais focos, né, desses dois temas, a gente tem como objetivo o quê? Promover a saúde, o crescimento e o desenvolvimento infantil. Ele também é um instrumento, né, orientador de políticas e programas e ações que visem apoiar, proteger, promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional das nossas crianças brasileiras. E ele é um instrumento, gente, utilizado tanto na área da educação quanto na área da saúde, tá? Então, ele é um instrumento que ele está apoiando as duas vertentes, né? Então, hoje, essa criação desse guia, né, para orientar tanto na área da saúde quanto na educação, é porque a gente sabe que a alimentação ela tem um papel fundamental, né, em todas as etapas das nossas vidas, né, dos nossos ciclos de vida, mas especialmente nos primeiros 2 anos de vida, que é os anos que ocorre o maior crescimento e desenvolvimento, né, e hoje, gente, por mais que a gente observa que o maior incentivo, né, do aleitamento materno, né, a gente ainda tem
tem, né, as prevalências, ainda não chegou-se no recomendado, mesmo com as pessoas amamentando ainda mais, né, então exclusivamente até o 6º mês, mas essas recomendações ainda não chegaram, né, ao o que é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde também, né? Mas a gente observa que a cada dia que passa, mais recentemente, né, mais, vamos dizer assim, bem no início, estão sendo apresentados para as crianças alimentos muito novos, como a gente chama-se dos alimentos ultraprocessados. Então, como que é muito comum hoje em dia, a gente está em alguns ambientes que a gente observa, né, uma criança tomando Coca-Cola, né, refrigerante, uma criança comendo biscoitinho recheado, isso, crianças menores de 2 anos, criança tomando sorvete, criança comendo chocolate, e às vezes a gente não observa ela mesmo comendo o quê? Uns alimentos que a gente chama o quê? Saudáveis, que seriam frutas, verduras, né? Que estão bem longe da alimentação dessas crianças. E aí, o que a gente tem visto hoje no nosso cenário, né? Então, só para dar um resumo para vocês. Por isso que a nossa grande preocupação e por isso que nós temos que fazer realmente essa parceria entre a saúde e a educação, né? Porque as nossas crianças, o maior período do tempo da vida delas, não nesse momento no que nós estamos vivendo esse quadro sanitário, né, da saúde pública com a questão da Covid, mas assim, o maior período das nossas crianças, ela fica onde? São nas escolas, né? Então, nosso apoio, né, é o quê? São vocês, né? Então, é lá que elas vão estar o quê? Na maior parte, aprendendo com a alimentação. Lógico que também tem a parte que é muito importante da família, que vocês vão ver que eu vou falar sobre isso. Então, a gente tem visto que um crescimento, né, uma prevalência, uma ocorrência, né, muito grande do excesso de peso e até mesmo da obesidade, e com risco de outras complicações na infância mesmo, como diabetes, hipertensão, o colesterol alto, né? E, por outro lado, a gente vê o quê? A diminuição da desnutrição, do baixo peso. Mas ainda temos alguns casos. E vemos também o quê? O que a gente chama daquelas crianças que têm o excesso de peso, mas tem deficiência de o quê? De alguns micronutrientes, que é como anemia, deficiência de vitamina A, por às vezes não ter acesso a alguns alimentos, ou às vezes por não alimentar o quê? Adequadamente, né? Então nós temos esses dois lados ainda, né? Então não quer dizer que hoje a gente vive só no mundo da obesidade infantil, mas a gente ainda temos as nossas carências nutricionais que a gente precisa se preocupar, principalmente neste período agora, talvez esteja voltando até mais por devido que a dificuldade que as pessoas estão tendo de ter acesso a um alimento adequado, né? Então a gente precisa falar sobre isso também com vocês, né? Que a escassez, né, o poder de compra, talvez pode interferir também a criança, né, ou a família como um todo, ter uma alimentação adequada, tá? Então, eu vou começar introduzindo sobre a amamentação. Então, a amamentação, mais do que nunca, né, todos nós sabemos da sua relevância, né, ela é extremamente relevante para o crescimento e desenvolvimento da criança, né, então por isso que a cada dia que passa, mais incentivo de todos, seja da área da educação, seja da área da saúde principalmente, para esse incentivo da amamentação, principalmente no quê? Nos primeiros 6 meses de vida, exclusivamente. O leite materno, ele é o suficiente para atender toda a demanda
da criança nos primeiros 6 meses. Não há, porque o amamentar é muito mais do que alimentar uma criança. Ele envolve o quê? Ele é completamente adaptado às necessidades das crianças nos primeiros anos de vida. Ele é o único que possui o quê? Anticorpo, outra substância que protegem a criança sobre as infecções comuns, né, como diarreias, doenças respiratórias, né, que são muito prevalentes na infância. Podem prevenir também o aparecimento das doenças na vida adulta. Isso já tem vários estudos e isso muito na literatura. As crianças que estão são amamentadas têm menor risco de desenvolver o quê? O excesso de peso, se a gente for relacionar com o estado nutricional na fase adulta, ou doenças do coração, né, as doenças cardiovasculares, e outras como diabetes também, ou até câncer, mas isso ainda tem sido estudado com mais profundidade. Pode recebê-los diretamente no peito, a criança recebe estímulo que ajuda a se desenvolver, então ela consegue até essa transição que a gente fala do leite materno para o reconhecimento e a introdução de novos alimentos, essa passagem é muito mais saudável, é muito mais tranquila de que quando ele utiliza fórmulas ou outro tipo de leite de mamíferos. E nunca, e o que é uma das coisas mais importantes também, ela estabelece, né, o leite materno, um estabelecimento de laços afetivos entre a mãe e o bebê, né? Então, o leite materno hoje, gente, ele é recomendado nas primeiras horas de vida até os 2 anos de vida, sendo exclusivamente até o 6º mês, só o leite materno. Só o leite materno? Gente, só o leite materno. Não há necessidade de dar chá, não há necessidade de dar água, né? Mas se eu sou de uma região muito quente, ele é o necessário, aí você vai observar que a criança vai amamentar muito mais, né? E a gente observa que o crescimento e o desenvolvimento é completamente diferente de uma criança amamentada ao peito do que uma com fórmula ou com outro tipo de leite, tá? Independente, né? Ele não precisa receber nenhum outro líquido e ofertar outros alimentos, né? Principalmente porque quanto mais você oferecer um alimento mais cedo para a criança, mais cedo você vai desestimular essa criança ao desmame precoce, né? Então, ela vai largar o seio, o peito muito mais rápido do que a mãe queria, né? Então, só que por detrás, né? Então, às vezes, depois vocês podem me perguntar isso, né? Que muitas pessoas falam que amamentar é extremamente relevante, é importante, mas tem um contexto muito importante que a gente tem que levar em consideração, né? Que é um contexto que a mãe está inserida, um ambiente que ela está inserida, porque tudo pode refletir na sua produção. Se ela não tem uma rede de apoio que apoia ela não, às vezes isso pode interferir na produção do leite. Vocês vão ver comigo um pouquinho na frente. Então, são práticas que podem facilitar a amamentação. É cuidar da saúde da mulher, ter essa saúde física, uma boa alimentação, uma atividade física, saúde mental, ter essa rede de apoio, né? Então, essa rede de apoio é extremamente relevante para que ela tenha o quê? Um período de amamentação saudável, porque se ela não tiver, às vezes, o início, né, o período da amamentação, quem vivenciou isso, se depois quiser fazer seu relato aí, para umas passaram muito tranquilo, mas para outras tiveram alguns períodos de dificuldade, né, seja por alguns problemas mesmo de saúde e outros que realmente não conseguiram amamentar, que tiveram problemas mesmo, né? Então, isso são percursos que podem interferir, né, no crescimento e no desenvolvimento. Então, aqui eu gosto muito de frisar essa questão da mulher, né, a saúde mental, se ela não tiver muito bem e nem tiver muito bem essa rede de apoio, isso vai interferir realmente tanto na sua
no seu período de amamentação, na sua produção, na sua saúde, e, consequentemente, ela não consegue produzir o leite suficiente para atender a demanda do seu filho, tá? Posso continuar, gente? Não sei se eu estou indo muito rápido. Posso? E aí a gente observa que tem alguns fatores que interferem, que pode prejudicar essa amamentação, que são a introdução de outros leites, as fórmulas, né? Porque a maioria das vezes escuta: o meu leite é fraco, o meu leite não está atendendo, a minha criança não está nascendo, e muitos entendem: essa criança está chorando porque está com fome, né? E aí a introdução de sólidos ou pastosos antes dos 6 meses, oferecer a mamadeira. Por isso, vocês acham que se a criança sugar uma mamadeira ou um peito, qual que ela vai querer? A mamadeira ou o peito? Lógico que é a mamadeira, porque ela faz menos força e sai muito mais fácil o líquido do que onde ela suga pelo seio, né? Fumar durante a amamentação, a gente sabe que há um prejuízo para a amamentação, usar medicamentos, né, por conta própria, ingerir bebidas alcoólicas. Então, vocês vão ver que tem vários tabus, né, da ingestão de alguns líquidos. Então, aumentar a produção de leite materno é a ingestão pela nutriz, né, uma maior quantidade de líquidos, principalmente na forma de água mesmo. Quanto mais ela ingerir líquido e quanto mais a criança sugar por livre demanda, mais produção de leite ela vai ter. Lógico que nós temos mulheres que produzem muito mais do que outras, tá? Isso tem todos os fatores, tanto os fatores ambientais quanto os fatores genéticos, e também em relação à sua alimentação, né? Toda a sua qualidade de vida. E hoje a gente até fala também da relação do sono, com toda essa relação na produção do leite materno, tá? E aí vem sempre essas perguntas, né? Então eu coloquei essas perguntas aqui, que eu acho que a gente pode até discutir. Existe leite fraco? Não, gente, não existe leite fraco. Né? Então, o leite materno, ele é extremamente importante. Nós vamos falar um pouquinho aqui do leite materno e a Covid, e ele não foi suspenso nesse período da pandemia, as mães que estavam amamentando, né? Há problema em dar a mamadeira à noite para a criança? Sim, porque se ela dá, aí ela vai fazer com que a criança fique sustentada, e isso não vai interferir, não vai atrapalhar o meu sono, e eu vou amamentar. E é isso, gente, a criança, quando ela nasce, realmente ela não tem horário, então ela vai querer amamentar por livre demanda. Com o passar do tempo, não vai ser no primeiro mês que você vai introduzir horários, vai ser de 2 em 2, ou de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Então, nos primeiros meses, ela é livre demanda mesmo, tá? Mamas pequenas produzem pouco leite? Não temos isso. O que acontece é a produção mesmo da sucção, né? Quanto mais sugar, mais produzir leite. Então, isso não tem nada a ver por achar que você tem mamas pequenas, isso pode, a produção é menor, tá? A cirurgia de mamas pode prejudicar a amamentação? Geralmente não deveria, mas dependendo da região e como foi essa cirurgia, pode tirar alguns ductos, né, na redução da mama, e isso pode interferir na amamentação. Então, isso vai depender da extensão da cirurgia, né? É a mesma coisa que a gente fala com a relação do silicone, como que é colocado esse silicone pode interferir também, tá? Como manter a amamentação na volta do trabalho? Eu acho que aqui que é um apoio muito grande, né, da escola, né, principalmente das creches, junto com os pais, né, e com a mãe principalmente, né, que as creches, às vezes, realmente ela não tem esse espaço, né, para armazenar o leite que a mãe retira, né, e que poderia estar oferecendo na creche.
Então, é isso que vocês, né, se vocês pensarem um projeto, ou uma geladeira, ou um local reservado que possa, porque a retirada do leite, ele pode ser armazenado até por 12 horas, né, em temperatura de refrigeração, ou congelado até 15 dias. Né? Então, eu acho que isso é um incentivo, principalmente para aquelas mães que deixam seus bebês aí na creche, para a creche incentivar, né? Então, hoje a gente chama também as creches que incentivam, né, o aleitamento materno. Isso é de extrema relevância para o município, né? Então, isso conta-se muito ponto para aquele município, né? Nos projetos Crescer Saudável, que o município se agrega, quando ele incentiva o aleitamento materno. Então, a mãe pode amamentar quando for levar ou buscar a criança na creche ou um local onde o bebê fica, né? Amamentar nos intervalos do trabalho, se isso for possível, e isso que a gente incentiva a retirar o leite em casa e armazená-lo para ser oferecido na sua ausência, retirar ou armazenar o leite no local do trabalho ou na creche, caso isso haja condições. Então, é isso que a gente precisa. Tem que ter, caso isso seja possível, a construção disso, de um local, e que isso seja o quê? Reservado esse local, né? Para que ocorra o quê? Um local de higienização, uma geladeira específica, separado, e que não esteja misturado com outros alimentos, que aí pode ter uma contaminação cruzada. E se ela tem um local, né, quando ela vai buscar a criança, um local na creche que possa amamentar. Então, isso, a creche é como se diz, né, amigo da, a gente não escuta o amigo, né, então é como se fosse o amigo da amamentação, né, incentivo à amamentação, e isso conta muito para o município, né, isso, o desenvolvimento do município, né, então isso é extremamente relevante, eu estou colocando aqui para vocês. E quando a criança não é amamentada, que isso é uma grande realidade nossa e muito daqueles, né, que vão lá para a creche, né? Então, é uma fórmula infantil, a mais adequada, porém tem valor elevado. Eu coloquei essas aqui, gente, mas ignoram, né? Tem várias marcas, vários outras, né, de valor elevado. Pesquisas mostram que o leite de vaca integral é o mais utilizado, né? Principalmente pelo seu baixo valor econômico, né, em relação às demais. A gente sabe que essas fórmulas são extremamente caras, né, e uma coisa que eu tenho visto muito, então a gente colocou aqui, que leite desnatado e semidesnatado não são indicados para crianças menores de 2 anos. Né? E aí é a mesma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que a gente observa muitos pais, né, e perguntam para a gente, que aí a gente viu uma promoção no supermercado, aí vê lá, não é leite integral, é bebida láctea. Isso substitui o leite? Não, é o leite integral mesmo, né, que tem que ser consumido para crianças menores de 2 anos. Então, eu gostaria bem, nós colocamos como observação aqui, o leite desnatado e semidesnatado, a gente não oferece para crianças menores de 2 anos, tá? Então, eu gostaria de frisar isso, porque é o período que ela precisa muito da quantidade de gordura, principalmente para terminar, né, o crescimento e desenvolvimento do cérebro no primeiro ano de vida, tá? Então, eu gostaria de reforçar essa questão para vocês aqui, tá? A amamentação e a Covid, né? Então, é uma coisa aqui que eu trouxe só para, em termos de ilustrar, né, o conhecimento de vocês. A amamentação deve ser mantida mesmo em caso de suspeita e confirmação, mas somente devendo levar em consideração todas as medidas de higiene, uso de máscara perto da criança, higiene das mãos com água e sabão, álcool em gel antes e depois do contato com a criança e desinfecção de toda a superfície que for utilizada. Né? Então, a amamentação aqui com a Covid é extremamente relevante até para a recuperação dessa criança, né? Então, ela não é retirada. Se a mãe não puder amamentar, então a gente solicita-se também o leite materno dos bancos de leite, se tiver com esse período,
se a mãe estiver realmente não tendo condições de quê? De amamentar essa criança nesse período que ela está com a Covid e com a doença no quadro mais grave, tá? Então, por que amamentar é tão importante? E por que eu, como profissional, seja da educação ou da saúde, devo incentivar a amamentação? Porque faz bem à saúde da criança, faz bem à saúde da mulher, né? Então, eu sou responsável, eu tenho que incentivar, promove esse vínculo afetivo entre ambos, entre a mãe e o filho. Ele é econômico, né? Então, quando compara com a compra de uma fórmula, não vou entrar nem nessa questão de quanto que está custando, né? As fórmulas, nós temos no mercado um elenco muito grande de fórmulas, né? Faz bem à sociedade, porque a gente mostra que a gente é uma sociedade mais sustentável, né? E protege o nosso meio ambiente, porque aí a gente não está usando esse tanto de descartáveis, né? Que a gente utiliza, né? Que joga no meio ambiente, né? Então, eu acho que isso a gente está utilizando uma alimentação mais saudável e mais sustentável. Então, isso realmente é importante a gente incentivar o aleitamento materno e, consequentemente, a gente está favorecendo o quê? A segurança alimentar e nutricional dessas crianças, né? Então, a importância assim, extremamente, gente. Então, é isso que eu sempre falo, né? Hoje a gente trabalha, assim, muito em parceria. Eu falo que eu sou da área da saúde, mas eu tenho que trabalhar sempre com quem? Com vocês da educação. Por quê? Porque as nossas crianças estão o maior tempo aonde? Aí com vocês da educação, tá? Porque se eu não tivesse o apoio de vocês, o carinho de vocês, o incentivo de vocês, a escuta de vocês, quantas de vocês já escutaram a mãe, a dificuldade de amamentar, o incentivo, às vezes ela tem até vocês como referência, né? A fala de vocês é de extrema importância para alguma das mães, por um período que ela precisa dessa rede de apoio, né? Principalmente na transição de quando ela está voltando ao trabalho, porque a primeira coisa que ela acha que ela não vai dar conta, que ela não vai dar conta de continuar com a amamentação, principalmente quando ela deixa o primeiro dia o seu filho na creche. Como que vai ser essa situação? Né? Então, ela precisa desse apoio de vocês. Às vezes é difícil, então, por isso que eu sempre reforço essa possibilidade da creche se adaptar. Se a creche está com esse pensamento da alimentação saudável, não pode deixar de lado o quê? O leite materno, o incentivo à amamentação. Tá? E agora, gente, eu passo para um outro ponto, que é a introdução alimentar, que é um período que vocês, né, quem quando está na creche, é um período muito importante, porque boa parte, ou uma parte, não é daquelas crianças que ficam o tempo integral, ou uma parte delas vão fazer um número de refeições com vocês. Uns que alimentos que os pais levaram e outros que são de vocês mesmos, né? Que é o cardápio da própria instituição. Então, a introdução alimentar é extremamente relevante. Como que vai ser esse processo? De uma noite para o dia, a criança que tomava leite materno, ou a fórmula, ou o leite, ela vai começar a comer, gente? Não. Um alimento para a criança aceitar, às vezes, não é da primeira vez. Às vezes, ela precisa oferecer a essa criança o alimento até 7, 8, 9 vezes, até ela ter uma melhor aceitação daquele alimento. Né? Então, por isso, a gente precisa muito respeitar os gestos que a criança faz, porque a criança ela não consegue falar, né? Principalmente assim no primeiro ano de vida. Então, a gente precisa respeitar esses gestos da criança. Então, a partir do 6º mês, né, além do leite materno, ele não deve ser interrompido, aí introduz-se novos alimentos. E é o que a gente fala, esses novos alimentos, gente, não tem que ser diferente dos alimentos da família. São os próprios alimentos que a família consome,
só que modificados, até chegar por volta de 12 meses, né, um ano de vida, que a criança, espera-se que a criança já esteja consumindo o quê? A mesma alimentação da família, bem próximo da sua mesma o quê? Consistência, né? Então, as escolhas dos alimentos para o preparo das refeições é fundamental para a alimentação adequada, equilibrada e saudável. É de extrema importância essa participação da família nesse processo, tanto para o crescimento quanto o desenvolvimento. E aí é o que eu falo, às vezes, quando a criança fica muito tempo na escola e que ela não tem a referência dos pais, né, que ela fica o tempo integral, quem que é a referência dela? São vocês. Né? Então, é o que vocês, às vezes, alimentam até próximo dela. Então, vocês são a referência dela. Então, para que a criança goste de uma variedade de alimento, é importante apresentar a ela a maior diversidade possível dos alimentos saudáveis que a família pode obter, né? Não adianta eu querer oferecer um cardápio, né, quando a gente fala para uma criança, né, introdução de novos alimentos, novas frutas que não estejam dentro do orçamento da família. Então, a gente tenta colocar frutas que sejam da época, né, frutas que estejam no período mesmo dela, da época, que está com preço mais acessível, que é uma das coisas que a gente mais escuta, que a fruta é muito cara, né, que por isso que às vezes a pessoa não consegue oferecer. Então, é uma coisa que a gente tenta trabalhar isso, né, ofertar a fruta. E realmente, gente, esse começo dos alimentos, não é a partir do 6º mês que você já vai introduzir a carne, ela já vai consumir. Então, às vezes começa com a fruta, às vezes é com legumes, e aí vai aumentando a consistência, vai aumentando a variedade dos alimentos e vai aumentando a frequência também dos alimentos. Não é porque a criança não consumiu no horário do almoço, eu vou dar a mamadeira, eu vou dar o seio, porque aí ela não vai comer mesmo, então eu vou dar o leite. Aí você não está dando a oportunidade da criança começar a alimentação, aí precisa. É aí por isso que às vezes nesse período de tempo ela perde um pouquinho de peso, que é um pouco comum nessa fase, tá? Porque até ela se adaptar a essa fase de transição que a gente fala, tá? A criança e a alimentação a partir do 6º mês, né? Então a gente fala que o leite materno exclusivo, a partir do 6º, devem ser oferecidos outros alimentos com leite, juntamente com leite materno. Por que a criança só deve ser alimentada a partir do 6º mês? Só a partir do 6º mês, gente, que ela tem uma maturidade motora, neurológica e principalmente gastrointestinal para receber outros tipos de leite. Por isso que se você der algum alimento, geralmente antes do 6º mês, provoca-se principalmente o que é muito comum, a diarreia e os vômitos nas crianças, tá? Então, isso porque ela não tem, né, o trato gastrointestinal dela ainda não está maturo para receber esses outros tipos de alimentos, tá? Um momento de aprendizado tanto para todos, né, então a gente observa isso, quando eu coloquei essa imagem mostrando o aprendizagem da família, né, com esse desenvolvimento da criança, tanto para a família, para os integrantes, e a gente observa isso também na escola. E aí isso é muito nítido, né? Qual que é o momento da alimentação, como que as crianças, com o passar do tempo, às vezes ela chega e daí uns tempos, convívio com os colegas, com as orientações de vocês, elas começam a ter outras habilidades, outros desenvolvimentos, e até essa troca, né, o desenvolvimento dela com o próprio alimento, de pegar, de conhecer, de textura, de sabor, de cheirar, de gosto. Então, a gente observa esse desenvolvimento muito nítido na criança, tá? Então, por isso que a gente precisa respeitar, né, os sinais da criança,
pequena, que não consegue comunicar por meio das palavras, então isso é um importante, né? A gente precisa, às vezes, respeitar, mas às vezes a gente fala assim, mas às vezes a gente não consegue, né? Mas é extremamente importante, porque os sinais de fome e saciedade vai variar de acordo com a idade. Ao perceber esses sinais, a pessoa que cuida da criança deve responder de forma ativa, carinhosa e respeitosa. Toda criança merece isso também, o nosso respeito, tá? De forma muito carinhosa. A forma de cuidar e de oferecer a refeição pode ajudar e dificultar o aprendizado da alimentação, né? Então, eu pus dois itens aqui, o que estimula, o que a gente deve evitar. Então, a gente sempre deve fazer uma alimentação junto à família, deixar-a livres para segurar os alimentos, variando as formas de apresentação dos alimentos, para ela conhecer os alimentos. Então, hoje a gente, às vezes, apresenta uma batata, uma cenoura, uma beterraba. Tem criança que não conhece esses alimentos. Então, isso a gente precisa trabalhar esses alimentos com a criança, né? E a gente tem que evitar, que é o que a gente está vivendo hoje. Forçar a criança, oferecer atrativos para a criança comer, TV, celular, tablet quando está comendo. Criança que anda pela casa e a mãe vai dando alimento ou cuidador, né? Escolher somente os alimentos que a criança gosta e não colocar nenhum que ela gosta, então não fica incentivando ela a conhecer outros alimentos, então isso é importante, tá? As melhores práticas para alimentação, né, então, da criança de 6 a 2 meses, então, 2 anos, desculpa, é isso, a gente tem que incentivar o leite materno, a continuação do leite materno, se possível, até os 2 anos, e a introdução de novos alimentos. E para matar a sede, agora sim entra o quê? A água. Né? Então, é essencial para hidratar a criança, porque a quantidade de leite materno que ela vai ingerir a partir do 6º mês é menor do que nos primeiros 6 meses. E aí sim ela precisa introduzir a água. Introduzir água, não precisa introduzir suco. Hoje a gente já não recomenda a introdução de suco antes de 1 ano de vida, porque está associado com excesso de peso, tá? A comida da criança deve ter uma consistência adequada de acordo com a idade e vai variando conforme ela vai crescendo e desenvolvendo, a consistência dessa alimentação ela vai se modificando também, tá? Então eu coloquei essas imagens para vocês observarem. No 6º mês, né, ela é mais pastosa, mais amassada com garfo. Depois ela vem em pedaços, né? Depois ela vem desfiadas, até chegar a partir de 1 ano, quer dizer, ela já começa bem próximo de uma alimentação semelhante à de um adulto. A gente sempre deve evitar o quê, gente? O liquidificador. A gente não usa o liquidificador com criança e alimentação da criança, para virar um pastoso. Quanto mais pastoso, você vai evitar com que a criança não desenvolva a musculatura, principalmente da face, o desenvolvimento da região bucal e toda a face, né, que a gente fala que é extremamente relevante para o desenvolvimento da criança nesse período que é do trato gastrointestinal de uma forma geral, tá? Novas experiências, então a criança precisa, né, ela experimentar várias texturas, vários sabores, né, para ela saber distinguir esses sabores, né, ter uma alimentação variada. Isso vai favorecer o seu aprendizado, o seu desenvolvimento e ela saber separar e conhecer os alimentos, né, então isso é importante para a criança. Para a família também é importante, a criança deve, desde o início, ser alimentada, geralmente, né, recomenda-se, né, sugere-se com a alimentação da própria família, não recomenda utilizar muito sal, e é o que a gente tem visto, a gente fala que é a alimentação da própria família, mas é que a gente está vendo que a família está comendo com o que, gente? Com muito sal.
e por isso pode vir desenvolver hipertensão arterial. E evitar todos esses temperos, gente, todos esses temperos que a gente passa lá na frente do supermercado. Eu acho que daqui uns dias vocês vão ter essa aula também, né? E esses temperos todos, né, não devem ser utilizados com as crianças, né? Pó, em cubos ou líquidos. Todos esses temperos comprados, o mais natural possível, e deve ser utilizado na alimentação da criança. O açúcar não deve ser utilizado antes dos 2 anos, e é o que a gente tem visto hoje com muito mais frequência. Por quê? Porque isso está relacionado com o excesso de peso, isso está relacionado com as doenças crônicas, né, na fase adulta também, ou até mesmo muito precocemente na infância. Então, a gente precisa evitar. E aí, a gente fala-se um pouco aqui do mel também, né? O mel antes dos 2 anos, em excesso, né? Principalmente por causa disso, do excesso de peso. E antes de 1 ano, que a gente também não sabe a procedência de como foi produzido esse mel, né? Então, a contaminação desse mel pode trazer também alguns problemas de saúde, como botulismo, alguma coisa que está relacionada à contaminação do mel também, né? Então, isso é importante a gente falar isso para vocês. Os utensílios, gente, eu acho que é também muito importante a gente falar, né? Então, os utensílios devem ser adequados para a idade, talheres descartáveis não devem ser usados, porque eles podem quebrar e machucar, e sempre dar preferência sempre para copos e pratos mais lisos e retos, que não machuque muito a criança, né? Então, isso é melhor para o desenvolvimento dela. Além disso, eu acho que também é importante a gente falar aqui, né, as práticas fundamentais, né, tanto quando eu falo das mãos limpas na hora da comida, tanto para quem produz quanto para a criança. Então, aí entra também a parte de vocês incentivar essa higienização. A temperatura também não muito quente, mas também não muito fria, né? Então, é importante. A postura da criança, né? A posição da criança ajuda muito na hora da comida, né? Então, principalmente com relação ao refluxo, né? A criança que se movimenta muito, não se para se alimentar adequadamente, não tem a posição, então isso pode atrapalhar, ou a deitada, assistindo televisão, a TV ou tablet, isso pode interferir, né? Há uma rotina alimentar, então acho que isso a escola vem muito para contribuir em relação à rotina alimentar. Aceitação do alimento, é o que eu já falei para vocês, a criança ela não aceita de primeira, isso aí é ilusão, ela vai só aceitar às vezes algum alimento, geralmente com 7, 8 vezes alguns alimentos. É extremamente relevante a exposição ao sol, né, nos horários recomendados, né, até as 10 horas ou depois. Então, eu acho que isso é importante, aqueles banhos de sol, que às vezes em algumas creches é possível isso, em outras não, né, por causa do espaço físico, da estrutura física, então a gente incentiva isso. E na primeira infância, gente, que eu vou falar aqui, ela é justamente isso, ela é de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento da criança, e aí a alimentação neste período, ela tem uma relevância. E aí, da mesma forma que o professor Bruno colocou, o guia, ele traz a classificação dos grupos, né? Os alimentos, eles também são classificados em grupos, os alimentos in naturas, os ingredientes culinários, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Lembrando que os alimentos que tem que conter mais na alimentação das crianças é os in natura ou minimamente processados. E aí, que deve ser a base da alimentação da criança e da família. E aí, os alimentos, aqui vocês já viram também, eu vou passar um pouco mais rápido, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar. Os alimentos in natura, aqueles que não sofreram não muito processo, né? Então, nós temos o feijão, cereais, raízes e tubérculos, frutas e legumes, carne, leites e derivados, os amendoins e castanhos, os condimentos naturais, e a água, né? E aí nós vamos falar um pouquinho deles na alimentação da criança.
tá? Então, os ingredientes culinários processados, eles são produtos usados para preparar as refeições, eles devem ser utilizados com moderação no preparo dos alimentos, né? Então, aqui a gente coloca que deve ser evitado, igual eu falei, o açúcar e o mel, e com moderação o sal na alimentação da criança, tá? E evitar em excesso manteiga, vinagre, azeite, todos esses alimentos que também não são muito benéficos. Então, tudo que é em excesso a gente deve ser utilizado com menos frequência, na alimentação da criança também. Os alimentos processados, né, então esses que fazem, né, elaborados a partir do alimento in natura, mais adição de sal, açúcar ou um outro ingrediente, eles devem ser consumidos em pequenas quantidades também pelas crianças, e apenas alguns tipos, né? Então, a gente fala que eles nem são recomendados, então a gente nem orienta elas estarem consumindo, mas se forem consumir, em pequenas quantidades. E os alimentos ultraprocessados, a gente fala que não devem ser oferecidos às crianças, mas a cada dia que passa, a gente tem visto isso com uma grande frequência na rotina alimentar das crianças, né? Que são os alimentos industrializados, que levam muito ingredientes como sal, açúcar, óleo, gorduras e outros aditivos alimentares, né? E que leva realmente uma má alimentação, né? Então, a gente deve desestimular essa alimentação, né? Então, por exemplo, é por isso que eu vou mostrar um caderno, né, de sugestões para vocês, né, educadores e todos aí relacionados à educação, como trabalhar a alimentação saudável na infância, né? E como que a gente pode fazer algumas atividades para levar isso, que todos esses ensinamentos que a gente aprende na escola, poder levar para o ambiente familiar, né, em casa, para que essa redução desses alimentos ultraprocessados também diminui na família, né? E os adoçantes a gente também não deve ser oferecidos às crianças, né, que dão seu sabor doce, a mesma forma do açúcar, além de outros aditivos. Por isso que a gente também não recomenda, né, então acho que depois a professora, eu não vou entrar muito nessa questão, a professora Tânia está aí, né, a leitura dos rótulos, que às vezes a gente não olha, então a gelatina, os sucos, né, de pozinhos, essas outras coisas, às vezes vem também adicionado desses adoçantes, então por isso que a gente não deve usar isso com crianças, entendeu? Mas que a gente tem visto usar com muita frequência e principalmente o incentivo da mídia com relação ao consumo desses alimentos, desses produtos. Os grupos de cereais, eles devem ser consumidos, tá? Aveia, arroz, centeio, por causa dos carboidratos que fornecem energia para o crescimento e desenvolvimento da criança, além de vitaminas e minerais, principalmente os integrais. Mas eu posso oferecer isso para crianças? Sim, desde que da aceitação, de uma moderação, então a gente deve ser consumidos, não com uma frequência muito grande, mas respeitando toda a recomendação também, tá? E por isso que eu coloquei aqui, parece cereal, mas ele não é. E o que está muito presente na nossa alimentação, que a gente costuma fazer muito para criança, que são os biscoitos recheados, e tá aí um macarrão instantâneo. Então, isso não é cereal. Isso são alimentos ultraprocessados. Então, isso deve ser evitado pelas crianças. Então, uma coisa que a gente fala do macarrão instantâneo, pela facilidade dele, então utiliza o macarrão de anjo, né, aqueles macarrões que cozinham muito mais rápido e que são não tão prejudiciais à saúde do que esse macarrão instantâneo, tá? Então, a gente orienta dessa forma também. O grupo das raízes e tubérculos é extremamente importante, em parceria, né, que a gente fala para o consumo moderado com os carboidratos, né, e também tem fibras, vitaminas e minerais, eles são representados pela mandioca, batata, né, e as farinhas, né, então é importante as raízes aí na alimentação, e aí tá aqui, parecem raízes, mas não são, por isso não deve ser consumida. Aí tá as batatas palha, né? Por quê? Porque a adição dela de quê? De gordura, sal e em grandes quantidades,
né? Então, devem ser evitados. E o grupo dos legumes e verduras, eles são ricos em vitaminas e minerais, eles devem ser consumidos, né, à base da alimentação da criança e como também da família, né? Eu acredito que o professor Bruno tenha falado um incentivo em relação a isso, e eu vou falar isso para vocês. As crianças não conhecem esses alimentos, porque se as pessoas não têm o hábito de consumir isso, elas também não vão ter esse hábito de consumir. E é isso que a gente tem visto isso. Se os adultos não consomem, as crianças também não consomem, né? Então é isso que a gente tem observado nos nossos relatos. O grupo das frutas, né, são ricos em vitaminas e minerais, ela é representada por uma larga quantidade de frutas, e o que a gente orienta também é isso, a fruta da época, né, e que ela esteja, justamente por ela ser da época e também por ela ter um preço mais acessível para a pessoa que está adquirindo, né? Então, ela pode atender em termos de vitaminas e minerais. É fruta, né? Por que não oferecer fruta em vez de suco? Justamente, né? Porque ela é muito mais rica em frutas, em fibras, desculpa, vão evitar o excesso de peso, né? Vai fazer com que a criança tenha mais o hábito de tomar água do que suco, né? E isso também vai exercitar a musculatura da boca, do rosto, né? E conhecer a textura de várias frutas, né? O conhecimento das frutas. E é muito mais habilidades da criança com o meio, né, do desenvolvimento dela, né? E isso a gente é importante vocês saberem. Parece suco, mas não é, né? Então, nós colocamos aí algumas marcas, isso aí são todos os alimentos ultraprocessados que são prejudiciais à saúde por adição de outros, ou seja, açúcar, ou adoçante, ou outros aditivos ou conservantes para manter, tá? O grupo das carnes, né? Isso aqui é extremamente importante, né? Porque contém a parte de proteína, gordura, ferro, né? Então, isso é importante porque, igual eu falei no início para vocês, nós temos um quadro de excesso de peso, mas também a gente observa que ainda temos a nossa carência, que é extremamente importante, principalmente que a gente tem hoje um problema, hoje no país, que é da anemia, principalmente nas crianças menores, as menores aí de 24 meses, né? Então, a importância desse consumo. E aí, isso aqui não é carne, isso é alimentos ultraprocessados. E isso a gente tem visto no quê? A base da alimentação das crianças. Então, eles são muito mais ricos em sódio e gorduras saturadas e aditivos, que fazem mal à saúde, né? O grupo dos leites e queijos, né? Então, a gente incentiva, eu vou falar que é o leite materno, mas caso isso não seja possível, aí o leite coalhado e iogurtes naturais, sem açúcares e queijos, ele é rico em proteína, gordura e cálcio, mas é leite, a gente tem que indicar e oferecer o leite, e não esses aqui. Esses são o quê? Alimentos ultraprocessados. Também eles têm mais aditivos de sódios, sódios e gorduras saturadas, tá? E a água, que é muito benéfica e que a gente vê, se a gente não tem o hábito de tomar água, os nossos filhos também não vão ter, gente. Então, nós, professores, se a gente não tem o hábito de beber água, os nossos alunos também não têm, principalmente os pequenininhos, porque eles observam isso. Então, isso, se você começa a ter esse hábito de tomar água, de chamar os alunos para tomar água, eles começam a desenvolver este hábito também. Então, às vezes, é uma forma de vocês pensarem, tá? É uma ideia. Então, um exemplo de um prato, né, adequado é que ele tenha todos os grupos de alimentos, né, e que esses grupos de alimentos, eles sejam saudáveis, né, de acordo com a faixa etária, na consistência para cada criança, né, que ele tenha todos os grupos. E aqui eu coloquei os 12 passos, né? Então, eu vou passar o videozinho, que seriam os 12 passos do Ministério, que aí eu coloquei aqui, amamentar até 2 anos, né? O segundo passo, oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno, a partir do 6º mês.
oferecer água própria para o consumo em vez de suco, refrigerante ou outras bebidas açucaradas, oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno, que é a introdução alimentar, não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contêm açúcar a crianças menores de 2 anos, não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança, cozinhar a mesma comida para a criança e para a família, é a mesma, zelar pela hora da alimentação, que ela seja um momento de experiência positiva, aprendizado, afeto junto da família, prestar muita atenção aos sinais de fome, de saciedade da criança, conversar com ela durante a refeição, isso é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. Cuidar, gente, principalmente nos dias de hoje, né? Eu acredito que vocês vão ter também uma parte disso, o cuidado da gente com toda a parte das etapas da alimentação da criança, da família, e da criança e da família, oferecer à criança uma alimentação adequada e saudável também fora de casa, isso é importante, e proteger a criança do que, gente? Que é o que está aí e está massacrando as nossas crianças e até nós mesmos, que é a publicidade dos alimentos. Né, eu vou deixar isso também para uma amiga minha, né, que é a professora Tânia, falar muito sobre isso. Então, aqui foram as nossas referências. Eu queria agradecer, né, a todos vocês que estão aí presentes. Eu vou passar alguns vídeos agora, depois eu vou abrir para algumas perguntas. E eu queria agradecer também ao meu grupo, sabe, gente? Porque todo esse preparo dessa aula que eu fiz com muito carinho, eu tenho o meu grupo de trabalho, né? Que é a nossa equipe no nosso projeto Crescendo Brincando com Saúde. Que sou eu, a professora Flávia, a aluna Jaqueline, a Júlia, né, a Letícia e a Vivian. Nós somos um grupo que trabalhamos com essas crianças menores de 6 anos. Né? Então, nós fizemos com muito carinho essa aula para poder apresentar para vocês, tá? Eu agora vou apresentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Tá dando para ver aí, gente? Saudável das crianças. Sim. Com a chegada de uma criança à família, é comum surgirem dúvidas sobre sua alimentação. A família e as pessoas próximas querem oferecer o que há de melhor para ela crescer feliz e com saúde. Por isso, o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos, que traz Professora, o recomendações e seu microfone está dando valiosas retorno para este momento tão do som importante. Conheça os 12 passos para a alimentação saudável da criança. 1. Amamente até os 2 anos ou mais, oferecendo somente leite materno Dani, até você os me 6 ouve? meses. Isso. 2. Ofereça alimentos naturais ou minimamente processados, como arroz e feijão, além do leite materno a partir dos 6 meses. 3. Ofereça água própria para o consumo à criança, em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. 4. Ofereça comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. 5. Não ofereça à criança açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar até os 2 anos de idade. 6. Não ofereça alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas, achocolatados e balas para a criança. 7. Cozinhe a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é a oportunidade para toda a família se alimentar melhor. 8. Zele para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família.
9. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e converse com ela durante a refeição. 10. Cuide da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. 11. Ofereça à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa. 12. Proteja a criança de propagandas de alimentos não saudáveis. Viu quantas dicas? Procure por Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos em seu navegador e aprenda mais a como garantir a saúde dos pequenos. Obrigada. Vídeos? Foram os 2 vídeos, gente? Eu acho que foi só um, professora Daniela. Só? Mas aí não tem importância. Os outros 2 vídeos que eu ia passar, gente, são os que eu mandei para vocês, que eu acho que é extremamente importante vocês fazerem, né? Verem, quer dizer, desculpa. E o outro, que é essa publicação aqui, gente. Eu estou colocando de novo aqui para vocês, ó, no chat, que eu acho que é importante, que eu acho que não vai dar tempo para a gente ver aqui, é importante que são várias dicas, várias oficinas de como trabalhar a questão tanto da amamentação quanto a introdução da alimentação complementar nas escolas. Então, são algumas metodologias que vocês poderiam estar trabalhando, né, nas escolas, essa questão da educação alimentar e nutricional. Né? Então, é um instrumento para vocês poderem trabalhar também. Eu vou abrir agora para vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa. Não sei se tem alguma dúvida no chat. Estou à disposição. Daniela. Outra coisa também, antes de vocês perguntarem, o Igor, eu preciso falar com relação à lista, não é, de chamada? Como que é, de presença? Eu liberei aqui no chat já, Dani. Já? O pessoal já tem respondido. Quem não respondeu ainda, se puder clicar no link, é de fácil acesso. E qualquer coisa, se não conseguir responder, puder procurar ou a Eduarda ou a Marcela no grupo do WhatsApp, a gente está confirmando a presença de vocês. Ah, tá. É isso. Obrigada. Aí agora vocês podem me perguntar. Daniela, tá me ouvindo? Sim, tô. Então, a minha pergunta é a seguinte: hoje em dia, fazer com que as crianças tenham uma alimentação saudável é meio complicado, principalmente quando elas conhecem os alimentos ultraprocessados, que têm um atrativo muito maior para elas. Como que você poderia falar que seria uma forma de chamar a atenção das crianças com os alimentos saudáveis para elas terem uma alimentação saudável? Micaela, né? Isso. Ô, Micaela, você quer saber isso como são estratégias para ser feito na escola? Isso.
Então, é isso, vocês precisam trabalhar essas questões, sejam no currículo da escola, ou seja com oficinas, ou seja no período das refeições. Por isso que desse caderno que eu coloquei, sabe, Micaela? Lá tem várias oficinas para serem trabalhadas com as crianças, de acordo com a faixa etária, e além disso, se for possível, trabalhar naquelas escolas que tiverem, por exemplo, um espaço físico para a construção da horta. Essas crianças, elas precisam conhecer esses alimentos saudáveis, porque elas não conhecem, Micaela. Tem criança que não sabe nem o que é uma batata, o que é uma cenoura, entendeu? Elas precisam conhecer esses alimentos. Então, uma coisa que a gente tem observado muito, Micaela, que funciona muito e que cria essa habilidade com a criança e essa vontade do aprendizado, são as oficinas culinárias, que eles podem participar. Entendi. E em casa, assim, eu não sou mãe, mas assim... Em casa também. Que elas podem em casa também, as oficinas culinárias. As oficinas culinárias, eles participarem. E aí o que a gente tem observado, que com esse período da pandemia, foi um período importante para a família de se desenvolver. Lógico, gente, que além disso, com a pandemia, foi para dentro de casa, em muitos locais, o nosso local de trabalho, né? Então, não foi possível também desenvolver isso. Mas o que a gente tem trabalhado para o consumo disso é a presença desses alimentos com mais frequência na alimentação da família como um todo, tá? E incentivar o consumo. E a criança, gente, eu vou falar para vocês, ela consegue consumir vendo o exemplo. Sim. Isso precisa estar presente. Então, se a mãe e o pai não tem o hábito nem de tomar água, nem de comer fruta e de não ter uma rotina alimentar, os filhos também não vão ter. Com certeza, porque tudo que você está falando, é o incentivo, né? Eles têm que ver na prática para eles poderem se alimentar conforme os adultos, a família está se alimentando, para eles terem o interesse, né? Isso. Então, esse manual que eu dei, tem várias oficinas, as oficinas culinárias funcionam muito bem, tem alguns vídeos, tem outros que a gente pode trabalhar a receita, tá? Ou com a parte da matemática, ou com a relação também, né, dos alimentos. A horta tem funcionado muito, Micaela, muito mesmo. Muito interessante essa parte. Obrigada, Daniela. De nada. Professora? Sim. A minha pergunta é do lado da amamentação. Tem muita mãe que chega e fala assim, mas o meu leite não está sustentando a criança, ela só chora. Como que a gente pode explicar ou incentivar a mãe a continuar dando leite materno? Então, o que a sua questão é o seguinte, é falar para a mãe, quando não está sustentando, é quando a criança deixa, gente, de quê? De ganhar peso e de desenvolver. Isso é o reflexo de que o que ela está ingerindo não está sendo suficiente para a sua manutenção. E aí isso na criança reflete muito rápido, mas muito rápido mesmo, principalmente no peso, né? Então isso é uma maneira de você incentivar. A sua criança está perdendo peso, você já levou no profissional de saúde, ou seja, no médico, ou lá no postinho? Como que tá a curva de crescimento dele? Então, sempre isso. Se a curva de crescimento lá na caderneta está crescendo, né, está ascendente, gente, é como se essa criança está o quê, gente? Se desenvolvendo, né? Então, isso é o saudável. Outra coisa é, em termos da habilidade, do desenvolvimento, do crescimento em físico, que é por meio da estatura e do peso,
tá? E também pela micção dela, né, que a gente fala também a quantidade de urina, então a gente vê que a criança também está, o desenvolvimento dela normal. Então, a gente observa que o leite está atendendo, sim. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, e isso é nítido. Quando vocês acompanham uma criança que é amamentada com leite materno e outra com fórmula. O peso e o crescimento, o desenvolvimento é completamente o quê, gente? Diferente. Diferente. No desenvolvimento, no crescimento, nas habilidades, assim, no caso aqui dos meus 2 filhos foram amamentados, né, no peito, mas meus sobrinhos não foram, já vejo que é muita diferença entre para um para outro. Muita diferença mesmo. Então, isso, e o peso dele, ele não ganha tanto peso igual o que é com fórmula, não, gente. Isso tá também. Ele vai... Obrigada, professor. Né? Porque geralmente as crianças que não podem ser alimentadas no peito, elas ficam bem mais doentes que né? Isso. Que as outras crianças que amamentam. Isso. E o que eu não falei para vocês, para a gente não ter, porque não tem tanto tempo, né? Então, por isso do incentivo da primeira mamada, por causa do colostro, que é o leite materno, né? O colostro é a parte mais rica em anticorpos, né? Para a criança contra as infecções, né? Por isso que é aquele incentivo. E outra coisa, gente, que sempre eu vou falar para vocês, e eu acredito que em Campos Gerais também deve ter, que quando uma coisa que eu falo para vocês é isso, se a mãe estiver tendo dificuldade para amamentar, que ela procure ajuda e que vocês orientam isso, procurem ajuda, ou seja, no postinho de saúde ou em outra localização em Campos Gerais, eu não vou saber dizer isso para vocês ao certo, porque eu não conheço, mas que ela procure a ajuda de um profissional de saúde, né? Que alguém vai acolher e vai incentivar, e com apoio ela vai continuar a amamentar, entendeu? E essa questão de vocês incentivar é muito importante, gente. Vocês não sabem como isso é importante, tanto para a criança quanto para a mãe. Então, esse é um papel educador também, né? Então, isso é importante. Você está contribuindo para a saúde da criança e para o bem-estar e a saúde física e mental dessa mãe. E essa falta de informação, a gente observa na creche que as mães vão muito pela comparação. Elas comparam, por exemplo, elas estão dando de mamar no peito e a outra criança está com fórmula, né? A outra criança vai estar engordando muito mais. E aí elas acham que a gordura é saúde. E pela falta de informação, elas tendem a fazer essa comparação. Então, eu vou passar para a fórmula porque ele está engordando mais que o meu. E, na verdade, o nosso papel está orientando elas que isso, na verdade, é uma falta de saúde, né? Isso, é o que eu falo, é o que ele vai ganhar gordura, certo? Assim, a gordura é benéfico, mas não é tão importante quanto se ele tivesse com leite materno, que tem rico em outros micronutrientes. Tanto é, gente, que quando é com fórmula, né, eu não entrei nessa questão, e eu acho que não é pertinente a gente nem falar isso aqui, vocês podem ter certeza, entrou com fórmula ou outro tipo de leite, vai entrar com uma suplementação medicamentosa, né, de vitaminas, de polivitamínicos ou minerais. Por quê? Porque ele não atende todas as necessidades daquela criança. Quando compara-se com o leite materno, essa suplementação, ela é introduzida um pouquinho mais tarde, próximo logo quando vai começar a introduzir outros alimentos. Professora Daniela, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, eu como professora, eu já trabalhei no berçário, eu tinha realmente muito medo quando você falou dos alimentos pastosos, que era para a gente evitar. Mas quanto que a gente pode dar para a criança
assim, dar a banana assim para ela, que eu possa ter certeza que ela não vai engasgar. Porque o meu medo assim, de trabalhar no berçário da alimentação é mesmo a criança engasgar. Sim. Coisas. Tem uma idade, fala assim, a partir de 2 meses já pode dar pedaço pequeno para a criança que tem certeza que ela não vai engasgar, sabe? Gostaria de saber isso. Tá, a partir do 6º mês, ela já vai conseguir ingerir os alimentos, só que você vai ter que começar como pastoso mesmo, bem amassado mesmo, tá? Só que a quantidade que ela vai consumir é muito pequena. Aí, você vai passando um tempo, ela vai consumindo muito mais, mas nos primeiros dias, a quantidade que ela consome é muito pequena. Agora, a nossa ansiedade é que fala assim, nossa, ela está consumindo muito pouco, eu tenho que dar mais. Então, eu forço a criança a consumir, e nesse forçar, a criança às vezes consome a mais e ela engasga, entendeu? Porque ela não está preparada para aquela quantidade que você está oferecendo. Então, tem que ter muita paciência, muito cuidado. E uma idade certa vai depender da tolerância da criança. Então, eu falo para você, se a criança que foi amamentada e que iniciou a introdução alimentar a partir do 6º mês, ela já vai conseguir mais ou menos com 7, 8 meses, pelo menos 8 meses, ela já consegue com uns pedacinhos já. 8, 9 meses. Deixa eu fazer outra pergunta, porque elas falaram de filho, realmente, aconteceu comigo. Quando minha filha era pequena, eu raspava a maçã e colocava na boca dela. E eu não, como que eu era mãe de primeira viagem, nunca ninguém me orientou quando dar casca de maçã para minha filha, dar casca da maçã inteira. Aí minha filha, até hoje, já está com 10 anos, ela não come casca assim, de nenhum alimento, não. Ela não come casca de maçã, ela não come casca de pera, tem tudo para ela comer, ela tem que descascar praticamente tudo para ela. Porque se tiver casca, ela não come. Mexerica, eu tirava aquelas pelinhas, tudo, até a fibra dela, eu tirava, dava só um miolinho para ela chupar. Até hoje, tem que fazer isso para ela comer. Ela machuca o bagulho, mas ela joga fora. A casca da uva também, tanto eu tirar por dentro, ela não come a casca da uva. Ela não come nem de casca. Isso. E aí, gente, uma coisa que vocês precisam é o que eu falei das oficinas culinárias, e é uma coisa que a gente também às vezes não tem muita paciência. A criança, ela precisa manipular os alimentos, ela precisa conhecer os alimentos. Então, ela precisa tocar, ela precisa sentir a consistência, ela precisa sentir o quê? Também o que, vamos dizer para vocês, o cheiro, o sabor, né? Eu ia passar até um vídeo, né, que foi uma de vocês perguntando, a mãe ensinando a fazer uma massa, né, de pizza, e a criança depois pisando para ter a sensação de como que é uma massa. Né? Então não precisa pisar, gente, mas ela precisa sentir a sensação de que é uma massa, entendeu? Do que é um sólido, igual o relato dela agora. Essa sensação da casca hoje reflete na criança. Olha, ela tem 10 anos, concorda comigo? Então você precisa ir aos poucos tentando introduzir que ela consuma uma pera, uma maçã, que seja um pedacinho, não vai ser sempre, mas ela precisa ir tentando tirar esse tabu, esses hábitos que ela pegou lá da infância e que foi trazendo ao longo da sua infância e está indo até para a adolescência, né? Era isso. Tem mais Obrigada, professora. Eu não sei. Mais algum? A amamentação está ligada também ao desenvolvimento da fala? Sim, sim. Você está vendo a questão? Agora eu vou dar um exemplo disso. Quando a criança suga um bico de uma mamadeira, ela faz menos esforço dessa sucção, entendeu? Então ela movimenta menos
toda essa arcada dentária, muscular, movimenta, então ela não faz tanto esforço, quanto que é diferente a sucção no seio da mãe, e isso também interfere, né, na fala da criança. Mas vocês também vão saber que para a fala envolve outros fatores também, né? Não só esse. Então, a minha menina, ela tem 9 anos de idade. Ela chama Yasmin. Ela comia milho quando era criança, tudo. Passou uma certa idade, ela não come milho, já tentei de tudo, já peguei. No bolo ela come, no fubá ela come, mas o milho em si, ela não come mais. E se ela sentir o gosto do milho em qualquer coisa, que for numa torta, essas coisas, ela não consegue comer mais. Ela chega a passar mal e colocar tudo para fora. Então isso precisa descobrir o que aconteceu. Então isso é a conversa, você precisa conversar muito com ela para ver o que aconteceu com este alimento. Talvez isso também seja transitório, às vezes isso passa depois, com uma fase. Tá? Tá, obrigada, professora. E aqui eu faço com o Brian também. Ele não tinha o hábito de estar comendo, assim, fruta, essas coisas. E eu não dava muito doce para eles. Mas meu marido sempre deu, assim, pirulito, bala para deixar. Tanto que aqui em casa fica até exposto para eles. E ele me pede. Aí eu falo assim, você pode comer a partir do momento que você pegue a banana, que você pegue a maçã. Depois que você comer essas frutas, você pode comer a bala que você quiser. Mas você tem que comer pelo menos 1, 2 frutas no dia. Daí você pode comer 1, 2 balas. Mas aí eu vou citar o exemplo da Francine. É Francine? Isso. O Francine. E aí, eu vou te falar isso, porque aí lá na escola ele vai passar um aperto, porque a professora vai falar assim, vamos comer uma banana, uma fruta, ele vai ver assim, o que você vai me dar então? Vai! Por isso que às vezes a gente tem que ter um cuidado com isso também, viu? Só para citar, sabe? Nossa, Brai, isso é muito bom saber, porque a gente vai colocando em casa, mas foi uma das maneiras que eu consegui de fazer até ele tá comendo mais frutas até do que a bala. Isso. Tanto que ele tá aqui me pedindo a bala. Porque lá na escola ele vai chegar e vai ter ele vai falar. Eu não vou comer porque professora, qual que você vai me dar, tia? Qual que a bala que você vai me dar? Vai ser tipo na base de troca, né? Eu como maçã, mas você vai me dar um doce depois? Isso. Se vocês começarem, gente, é tudo muito reflexo de vocês. Muito, muito, muito. Eles, às vezes, os pais sentem o reflexo dos filhos, de vocês, dos filhos, né, em casa, e ao contrário também, igual vocês percebem o reflexo das crianças que vocês estão acompanhando e cuidando na escola. Engraçado, Daniela, que eu já particularmente eu já não gosto de doce. E eu não como bala, não como pirulito, eu não gosto. E ele já tem uma necessidade de açúcar bem maior do que a minha. Mais alguém, gente? Eu não sei, eu não consegui acompanhar, vou ser bem sincero com vocês, gente, eu não consegui acompanhar o chat. Tem alguma dúvida lá, Igor? Daniela. Sim? Boa tarde, Wilson, tudo bem? Tudo, Wilson. Uma dúvida. Quando a gente estava falando sobre a parte de alimentação das crianças de 0 a 2, você disse da necessidade de não ingestão de açúcar durante esse período e, consequentemente, também a não ingestão do mel, né? O mel, por ter o índice glicêmico até um pouco elevado e tal, ele pode estar auxiliando nessa parte de ganho de peso, obesidade. No entanto, alguns alimentos também que fazem parte dessa base de alimentação, trigo, batata, né? Até mesmo melancia, eles possuem um índice glicêmico bem elevado e também, consequentemente, fortaleceriam essa situação de ganho de peso, sobrepeso e até mesmo a resistência à insulina. Por que esses alimentos ainda fazem parte, principalmente daquela famosa pirâmide alimentar, e por que eles ainda não estão tão presentes, macarrão também,
na alimentação formada dentro da própria escola? Tá, Ilson, a sua pergunta é importante, né? Então, eu vou colocar para você que eu acho que também o professor Bruno colocou, né? Então, hoje a gente nem fala muito mais da pirâmide, né? Então, a gente só fala da base e a gente fala mais dos grupos de alimentos. Você viu que a gente, né, falou dos grupos dos cereais, os grupos dos processados, in natura, mini processados, e aí a gente não fala muito mais da pirâmide, né? E aí esses alimentos, ele tem um índice glicêmico um pouco alto, mas ele comparado, né, por exemplo, com o açúcar e o mel, eles são carboidratos simples, né? Então, para te explicar isso, eles são carboidratos simples, então eles entram na célula muito mais rápido do que o carboidrato complexo, que são esses outros alimentos que você falou. Então, isso, né, o que acontece? Isso não eleva tanto, né, vou falar isso para você, não eleva tanto a insulina quando se compara com o açúcar e com o mel, tá? Nessa questão. E aí, o que a gente precisa? Toda criança, né, como todos nós também, precisamos ainda da nossa base, que seriam os carboidratos, porque eles são as únicas fontes de quê? De energia. Por isso que a gente, às vezes, não recomenda, e que a gente vê, Wilson, que a gente também nem pode recomendar isso para uma criança, uma alimentação à base só de proteína, como, por exemplo, só de carne. Concorda comigo? Por quê? Então, eu vou fazer com que a proteína comece a fornecer energia para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. E aí, eu começo a sobrecarregar outro órgão do nosso corpo, que seria o quê? O metabolismo, né, que vai ocorrer da proteína, para o fornecimento dessa energia, e também a sobrecarga do quê? Do rim. Então, a gente começa a desenvolver outras coisas. Então, o que a gente fala da comida de verdade, mas uma comida, o quê? Equilibrada. Então, esses alimentos que você citou, a gente não pode restringir. A gente tem que o quê? Eu acho que tem que, além disso, eu acredito que a professora Tânia, eu estou vendo que ela está escrevendo lá também, ela vai contribuir com essa minha fala, é o seguinte, você precisa ter todos esses alimentos numa quantidade moderada, num consumo moderado, e além disso, você lembra que eu coloquei que lá entre os cereais, eu falei que tem os carboidratos e tem os integrais, eles é muito benéfico, principalmente para diminuir um pouco esse índice glicêmico, que você usou esse termo, que eu não quis nem entrar um pouco nessa questão, e também facilitar o trato gastrointestinal e facilitando também, assim, evitando o que a gente usa vulgarmente, que é a prisão de ventre, então, o funcionamento do intestino. Eu não sei se a Tânia também contribuiu com alguma coisa, eu vou até ver aqui que ela pode ter ajudado. O que você falou, Tânia? Combinar maior índice de glicêmico com fontes alimentares de fibra ajuda a evitar os picos hiperglicêmicos. Então, eu falei um pouco bem isso, né, Tânia? Se você quiser complementar, é importante também. Não sei se era isso, Wilson, que eu consegui contemplar a sua resposta, assim, a sua pergunta, desculpa. Então, eu estava me referindo mais à quantidade de utilização. Por exemplo, quem vivencia a escola hoje em dia, a gente vê que é praticamente padrão o consumo de arroz ou macarrão todos os dias. Isso é mais ou menos uma rotina, sabe? Talvez a ideia seria que talvez utilizasse um pouco mais de abóboras, outros alimentos que já viessem com a quantidade de fibra muito maior do que a quantidade que vem nítida num pão, por exemplo, do que no próprio arroz. Você não acha que a instrução poderia ser um pouco diferente? Uma forma de abordagem um pouco diferente? Ou isso, espera-se isso. Então, eu não posso responder pela alimentação, como está sendo a alimentação daí, né? Assim, o que se espera é isso. Tanto gente, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar incentiva muito a participação do quê? Da agricultura familiar.
entendeu? Justamente para a introdução desses alimentos aí que você falou, entendeu? Do produtor rural, entendeu? Então, que seriam os alimentos mesmo, os vegetais, os legumes, e que estejam essa variedade, e que não tenha presente o quê? Essa quantidade, igual o Wilson falou, de carboidrato, que isso realmente não é benéfico, Wilson. Isso não deve ser, não deve acontecer. A base ser isso. A nossa base, isso eu posso falar para você, a nossa base, a nossa combinação de uma alimentação brasileira é o arroz com feijão, que é uma combinação muito saudável. Principalmente, isso eu falo porque uma quantidade equilibrada, tá? Então, isso é a combinação que é a base nossa da comida brasileira, o arroz com feijão, entendeu? Agora, isso, o arroz com macarrão, não, realmente não é necessário. Mas em algumas escolas ainda há isso. Mas é o que eu falo para vocês estão vendo? Por isso que é importante a participação também do conselho. Como que está aí? Eu não posso falar também isso. Como que está a participação da agricultura familiar, né? Na alimentação. E outra coisa, tem uma resolução, gente, que deve falar com vocês, muito bem recente, agora eu não sei como que vai ser isso aí no município, com relação a esses alimentos ultraprocessados que eu acabei de falar. Esses alimentos ultraprocessados, Wilson, não vão poder entrar na alimentação escolar de forma alguma. É uma resolução de 2020. Então, isso nós vamos ter que trabalhar, eu não sei como que o setor de alimentação escolar do município de Campos Gerais vai trabalhar com essa modificação. Então, consequentemente, isso vai ter uma modificação tanto no cardápio, quanto um treinamento de todos aqueles que manipulam os alimentos para as crianças, né? As crianças e os jovens adultos, né? De uma forma geral. Que é o programa de alimentação escolar. Então, essa quantidade, isso realmente, o que você falou, isso deve ser dentro do recomendado, não pode ser extrapolado igual você falou aí mesmo, não. Essa frequência, né, permanente e intensa de arroz e macarrão junto. Isso há anos atrás, gente, isso é há anos atrás, espera-se que isso não esteja acontecendo, mas pelo que o Wilson está colocando, às vezes, né, Wilson, talvez você até pode me corrigir, isso está um pouco presente ainda, né, Wilson? Eu creio que culturalmente ainda está um pouco difícil de transmitir isso. Muitas pessoas acham que por comer arroz, feijão, batata, as pessoas estão comendo direito, né? Às vezes a gente vê um prato até bonito, se vê arroz, feijão, batata, mandioca, aí vem um legume, aí você vê uma quantidade exorbitante de carboidrato dentro de um prato, né? Onde um poderia estar substituindo o outro, não complementando. Né? Isso, e aí isso. dentro da escola a gente vê uma variedade até bacana. Porém, quando se fala em criança, é difícil dosar, né? Aqui a gente usa muito o termo de ridicar. Quer ver que às vezes a criança come 1, 2, 3 vezes, você vê uma porção de, sei lá, 700 gramas de arroz para uma criança numa alimentação, né? Então, o que trata-se difícil? O modo de abordagem e as quantidades e o modo que a gente transmite para as pessoas o como substituir isso. Porque às vezes fica muito cravado na cabeça essa alimentação padrão, arroz, feijão, e aí as pessoas se veem presas nisso, né? Acho que a maior dificuldade seria, por que não comer uma salada e abobrinha e berinjela, alguma coisa, e não comer o arroz, né? Poderia ser uma forma de... Ou substituir por um outro grupo, né? Então, isso tem que ser trabalhado. Mas, assim, isso é importante, mas eu acho, assim, esses temas que você colocou, eu acho que lá nesse instrumento que eu passei para vocês, tem algumas formas de trabalhar com a criança, mas isso não impede de também trabalhar com o adulto. Não sei se vão ser trabalhados jovens adultos, né, que eu acredito que tem uma boa parte de vocês aqui também que trabalham com eles, né, mas isso está realmente um pouco presente, né. Gente, mais algum para a gente poder finalizar?
Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Fico muito feliz que tem bastante gente até agora aqui comigo, né? Espero ter contemplado com vocês um pouquinho do que eu sei e ter aprendido um pouco com vocês. Agradeço o Igor, agradeço a professora Tânia também, e agradeço a todo o grupo nosso, né, que está tentando trazer para vocês um pouco dos nossos conhecimentos e compartilhando com vocês. E agradeço também, não sei se tem alguém aqui representando a prefeitura, né? Mas vocês representam a prefeitura, mas agradeço também essa parceria com a Unifal e com o projeto Repassa, tá? Um grande abraço. Daniela, só um minutinho, posso falar? Rapidinho. Pode? Você perguntou, eu sou a representante, meu nome é Marcela. Ah, sim. Só abrir a câmera aqui um minutinho. Tá. Meu nome é Marcela e eu sou representante, eu estou auxiliando o pessoal com os cursos. Gostaria de agradecer pela aula. Ah, sim. E gostaria de falar, se alguém não conseguiu assinar a lista de presença, depois é só entrar em contato comigo, não precisa preocupar. Tá bom? Tá bom, mas obrigada e parabéns pela aula, viu, Daniela? Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Um grande abraço, que seja um abraço virtual. Sintam-se abraçados. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, obrigada.